Abra a Bíblia comigo em Mateus 28, 18. Nós vamos ler até o versículo 20. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Senhor Deus, encha o nosso coração nessa noite, Pai. Fala conosco. Nós queremos, Pai, estar com o coração aberto, preparados para Te ouvir, Pai. Eu expulso agora toda distração, todo espírito de confusão, todo espírito que vai distrair e tirar a atenção das pessoas, Pai, para que o Senhor venha falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, encha o nosso coração, encha a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eu falei há algumas semanas atrás sobre a identidade do discípulo, e eu até estava falando com minha mãe essa semana e concluí hoje, que eu falei que eu não sabia. Até então eu estava preocupado porque não tinha nada preparado, nada assim que Deus tinha falado, tocado. E eu pedindo a Deus, Deus fala, mostra o que o Senhor quer falar com a igreja no domingo. E parecia que estava tudo fechado o céu. A gente não sentia nada, Deus não mostrava, parecia que não. Mas, e hoje, entre ontem e hoje, eu buscando algo para falar, e o Senhor começou a tocar no meu coração sobre o discípulo ainda. Então eu quero continuar falando sobre o discípulo. Eu creio que Deus tem algo para fazer conosco com esse tema, porque Ele quer mostrar, Ele quer mudar os nossos corações, Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele, que nós sejamos discípulos realmente dEle. Discípulo é aquele que anda junto, é aquele que imita, aquele que faz todas as coisas que o seu mestre faz. Então eu creio que Deus quer mudar o nosso coração para sermos discípulo dEle. E eu quero falar um pouco sobre o coração do discípulo nessa noite. E eu começo dizendo que o coração do discípulo é um coração aprendiz. É um coração que está pronto para ouvir o que Deus tem. Nós sempre ouvimos falar, nas reuniões de igreja, nas reuniões onde tem um povo de evangelismo, nós sempre ouvimos falar: Jesus te salva, Jesus te salvou, Jesus pode te salvar. E de fato, nós temos proclamado que Cristo, que é Ele que salva. Mas o mesmo Cristo que salva também é aquele que governa as nossas vidas. E às vezes falta falar, expor mais sobre esse Cristo que governa sobre nós. Ele é o Salvador da sua vida. Ele te salvou pela graça mediante a fé. Mas Ele também se tornou o seu novo Senhor. Não cabe mais a mim, a você dizer: o que eu quero fazer, o que eu vou fazer com a minha vida. Não, a pergunta agora é o que Cristo quer que a gente faça com a nossa vida. O que Cristo quer que façamos. Nós temos vivido nos tempos atuais uma religião à la carte, Quem sabe o que é à la carte? Quando você vai num restaurante e escolhe os pratos, o que mais te agrada ali. E você pega só aquilo que te agrada. Muitos crentes hoje têm vivido isso. Somente o que te agrada. Eu até ouvi um post essa semana, com uma foto de uma mão simbolizando um homem e uma outra mão simbolizando o demônio, de mãos dadas assim, cumprimentando, e falando assim: se te faz feliz, tudo bem. Assinado o próprio demônio. E é isso que muitos crentes têm vivido, só aquilo que te agrada. Mas nós temos que entender que o mesmo Cristo que nos salvou, Ele governa as nossas vidas. Ele dita o que nós temos que fazer. E é isso que nós temos que abrir o nosso coração para que Ele fale, para que Ele faça. O coração do discípulo, ele é um coração apaixonado a seguir o mestre. Eu até falei da outra vez, lembra aquela brincadeira que a gente de criança, siga o mestre?
que uma pessoa ia na frente fazendo as mímicas e todo mundo ia atrás imitando, fazendo. É a mesma coisa, é o nosso Mestre Jesus, Ele está sempre à frente, e nós temos que ir fazendo aquilo que Ele está nos ensinando, aquilo que Ele nos ensina, que nos mostra que tem que fazer, nós temos que imitá-lo. E como fazer isso hoje? Através da Bíblia. A Bíblia mostra os passos de Jesus, mostra os pensamentos dele, então nós temos que entender a Bíblia e segui-lo. E por isso nós vamos falar um pouco sobre essa jornada de aprendizado, uma jornada que começa lá na nossa salvação, e ela vai até a eternidade. Mas para isso nós vamos pensar um pouco antes, por quem nós temos sido discipulados. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 2, versículo 1. E lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo aqui ele vai falar de dois tipos de pessoas. Nós temos aqui os mortos, aqueles que vivem nas suas transgressões e pecados, e que andam segundo o curso desse mundo, e vai falar da nova criatura, das pessoas recriadas em Cristo. E a pergunta que a gente precisa começar fazendo hoje é: quem nós somos? Filhos da desobediência, filhos da ira, aqueles que vivem pelas inclinações da nossa carne, ou aqueles que são nova criatura em Cristo? Porque fato é que assim como Cristo é o Senhor e pode governar sobre nós, o pecado também tem essa habilidade. Algumas vezes nós somos entregues ao pecado e vivemos submetendo completamente à vontade do nosso antigo Senhor, o eu, o pecado, aquele que Paulo está falando lá, que nós andávamos no outro tempo. E quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, é como se nos tornássemos como um bebê. Por isso que nós falamos que é uma nova criatura, ou na linguagem dos crentes, linguagem crentez, nasceu de novo, né? É como se, por exemplo, a Sara que nasceu agora, nós temos que ensinar ela como é ser um humano, né? Nós temos que ensinar ela como que come, como que tem que ensinar ela a tomar banho, a se vestir, a se arrumar, a andar, a falar. Mas olha que interessante, toda criança nasce com uma sementinha adâmica dentro do coração, e para fazer o que é mal, ninguém precisa ensinar. Na verdade, a gente vê quando a gente vai trocar a roupa dela, às vezes ela começa a se debater, a chutar, a empurrar. Como que ela sabe que se ela empurrar, ela vai afastar a gente? Porque ela não quer que às vezes que a gente mexe, né? Ninguém ensinou isso para ela. Mas toda criança, ela precisa ter uma conversão, um verdadeiro encontro com o Senhor. Não é porque nasceu filho de crente, ou porque nasceu dentro da igreja, que ela teve um encontro com Deus, né? Minha mãe e meu pai sempre costumavam falar: filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho, precisa se converter, né? Em algum momento das nossas vidas, nós podemos ser discipulados pelo pecado ou por Cristo. E hoje, como discípulos de Jesus, nós precisamos ouvir uma fala de Cristo que foi dita nos Evangelhos, muitas vezes: vem e siga-me, vem e siga-me. E essa voz ela ecoa desde a Jerusalém antiga e até hoje para nós, onde nós possamos seguir a Cristo. E dentre tantas coisas que nós podemos aprender com Cristo, hoje eu quero destacar 3 pontos.
E eu quero focar nesses 3 pontos com vocês. Abra a Bíblia comigo em Lucas 6, 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem. Todos vocês ouvem, né? Todos nós ouvimos. Então vamos lá. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que o amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensam terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa, e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. O primeiro ponto que eu quero falar aqui é como nós devemos nos relacionar com o mundo. Aqui o próprio Jesus falando, né? Ensinando como nós devemos nos relacionar com o mundo. Quando a gente chega em um lugar com aquela mentalidade que aquele ambiente te deve algum favor, ou que você é o devedor da graça para aquelas pessoas. Olha as palavras que Jesus usa aqui, ó. Amem, façam o bem, abençoem, ofereçam, dê, façam, emprestem, sejam misericordiosos. É uma comunidade que está inserida no contexto social para nutrir os ambientes. Nós somos essa comunidade. Nós estamos inseridos na sociedade para nutrir os lugares que a gente vai. Às vezes a gente passa por algumas situações, né, na nossa vida, no nosso trabalho, que as pessoas às vezes debocham de cristãos, debocham do Evangelho, e às vezes muita gente pergunta, né, para os pastores, né, o que eu faço, né? Eles sempre falam mal de mim, sempre falam mal do Evangelho, e às vezes a pessoa espera que a gente fale: não, você é cabeça e não cauda, você precisa sair daquele lugar. Mas não, nós não fomos feitos para andar em lugares bons só. Nós somos a luz, e a luz, ela faz o quê? Ela ilumina o escuro. Então nós precisamos pensar onde está o nosso erro de que as pessoas fazem isso e nós não iluminamos. Não é verdade? Deixa eu achar aqui que eu já me perdi tudo, já baguncei tudo. É pensar que o nosso relacionamento com o mundo não diz respeito a receber algo, mas a dar algo. Muitas vezes a gente ouve uma frase, né, muito comum no meio dos cristãos, né? Tem até uma música que a gente cantava antigamente, que fala, né, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. O que é melhor que Cristo? O que é melhor que Cristo? Ele já veio, Ele habita no nosso meio, através do Espírito Santo, e Ele está disponível a todos nós. Esse é o melhor de Deus, Ele já está aqui. E agora cabe a nós, aqueles que estão completos na pessoa de Cristo, se entregar pela causa do Evangelho. É chegar em um lugar e pensar: de que maneira que eu carrego a minha cruz, para que essas pessoas sejam constrangidas e aceitem o Evangelho. É pensar as nossas atitudes, os nossos atos. Como eu vou me portar diante dos meus colegas de trabalho, como eu vou me portar diante dos meus colegas da faculdade, da escola,
para que eles sejam constrangidos com a minha presença, porque eu sou a diferença, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, para que eles possam ver que a nossa vida é baseada na verdade, e que eles venham a se converter ao Evangelho. O nosso relacionamento com o mundo não é mais um relacionamento onde eu vou buscando os meus direitos, mas eu vou naquele lugar para manifestar a glória do Senhor. Pensa comigo assim, ó, a finalidade para a qual eu fui criado é para que eu seja semelhante a Cristo. Amém? O que é sucesso? Para algumas pessoas, o sucesso pode ser muito dinheiro, pode ser reconhecimento, pode ser fama, pode ser uma promoção. Mas olha só, à luz da Bíblia, sucesso é Cristo pendurado no madeiro, obediente até o fim. E será que nós temos isso como objetivo de vida? Chegar lá no final e olhar para o Pai e falar: eu fui obediente até o fim, no meio das trevas eu resplandeci a Tua glória, eu salguei a terra, eu me entreguei por completo, por amor àqueles que não tinham nada. Cristo, Ele está ressignificando o nosso relacionamento com o mundo, que não é mais sobre receber, mas é sobre se entregar por completo. Eu vou citar Mateus 20, 28, não precisa abrir, que nós já vamos abrir logo em seguida um outro versículo, que diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então é sobre nós nos darmos, nós entregarmos o nosso melhor, e não esperar nada em troca. Nós sabemos que a recompensa vem, o nosso Pai, Ele é justo, mas não é sobre nós esperarmos a recompensa, é sobre simplesmente fazer, sem esperar nada em troca. Porque quando a gente não espera algo, nós somos surpreendidos quando vem algo, não é? Quando a gente não espera um presente, e a gente recebe um presente, a gente fica surpreso, a gente é surpreendido por aquele presente, porque a gente não esperava. Mas quando a gente espera algo, às vezes a gente espera, tem uma esperança muito maior do que aquilo que a gente vai receber, e quando a gente recebe, a gente fica chateado, frustrado, né? Então, por isso que a gente tem que dar sem receber nada em troca, para que nós sejamos surpreendidos com a recompensa do Pai. Segundo ponto, Efésios 2:14. Porque Ele é a nossa paz, de dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma das ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não é à toa que a nossa igreja ela tem o nome 100% família. Não é por causa da família dos pastores, não é por causa da família dos irmãos, ou até mesmo por um simples marketing que poderia se formar através desse nome. Não, mas é porque nós cremos que o fundamento para a igreja é que nós somos uma única família, que temos o mesmo Pai, o Deus Todo-Poderoso. A igreja, ela não é só uma família, como também a igreja, ela pode ser uma escola de Jesus. Nós precisamos entender que tudo quanto fazemos é para a glória de Cristo, né? E a gente, às vezes, eu já vi algumas pessoas aprendendo, por exemplo, com influencers em redes sociais, YouTube, Instagram, a como ser um pai. Mas essa pessoa ela não tem o mesmo fundamento de nós, que é tudo para a glória de Deus. Não é verdade?
Ou muitas vezes nós aprendemos como somos influenciados a fazer algo através dessas pessoas, e isso muitas vezes é bom para nós aprendemos muito com isso, mas nós temos que entender que nós precisamos aprender com pessoas que têm o mesmo fundamento, a mesma base, que é fazer tudo para a glória de Deus. A sabedoria do homem é de si para si. Eu faço para receber algo em troca, faço para o meu bem, mas a sabedoria bíblica é diferente. Eu faço para a glória de Deus, eu realizo para a glória do meu Senhor. Nada volta para nós, é somente para Deus. E pensando assim, quantos pais nós temos aqui que têm experiência e podem ensinar pais mais novos a serem pais melhores? Quantas mães nós temos aqui que podem ensinar as mães mais novas a serem mães melhores? Ou quantos empresários nós temos aqui que podem ensinar os outros irmãos a cumprir o propósito no meio do empreendedorismo? Não é verdade? Então, por que a gente busca muita coisa lá fora? Porque nós esquecemos o valor de Cristo que tem na pessoa que está assentada do nosso lado. Nós precisamos começar a compreender que aqui na igreja é uma escola do Messias, uma escola de Jesus. A igreja é um lugar de conhecimento e de aprendizagem. Nós precisamos aprender com Cristo a nos relacionar com a igreja. Somos uma família e devemos valorizar a parte de Cristo que foi manifestada no outro. Onde nós vamos aprender a orar? Com o povo que ora, ou ao menos deveria orar, né? Aonde nós vamos aprender a ler a Bíblia? Aonde nós vamos aprender a viver uma família de fato? Como nós vamos saber como é um homem segundo a vontade do Senhor? Ou como é uma mulher segundo a vontade do Senhor? No meio da nossa família da fé. Porque aqui é uma mina de ouro, é uma riqueza, e o Senhor, Ele imprimiu em você um dom, que não é para a sua autopromoção, mas é para a edificação do próximo. Nós somos feitos para edificar uns aos outros como família. Nós precisamos ressignificar nossa comunhão. E às vezes a gente só aparece na igreja de domingo, né? Ah, que bênção, eu venho na igreja só de domingo. Mas irmãos, tem culto de terça, de quarta, de quinta, de sexta, toda sexta-feira tem alguma coisa, de sábado e de domingo. Que família é essa que você só comunga aos domingos? Você não tem intimidade, você não tem comunhão. Família é aquela pessoa que você entra na casa, você abre a geladeira. Se você só vai na casa de algum parente seu uma vez na vida e outra sei lá quando, você não tem essa intimidade. Você precisa estar em comunhão com a família, com a igreja. Você que negocia com Deus, eu vou de sábado, de domingo eu não vou mais. Vou de quarta, de domingo eu não vou. Eu vou de domingo, eu não vou de quarta. Não, nós precisamos estar em comunhão com Cristo. Nós precisamos estar. Essa é uma família, a nossa família está aqui. Nós precisamos ter essa intimidade. Nós somos chamados... Opa, que susto, achei que era um bicho. Nós somos chamados a viver como escola, como pessoas que aprendem uns com os outros. Em 2 Coríntios 5:20 diz: portanto, somos embaixadores do nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Embaixadores que representam uma embaixada que tem cultura. E qual é a cultura que nós temos vivido? Qual é a cultura que nós temos semeado como cristãos? Nós somos chamados para viver por meio dessa embaixada que é a chamada de reino dos céus. A imprimir a cultura do céu em todos os lugares onde estamos, inclusive no nosso relacionamento como igreja. Então nós temos que estar dispostos tanto a ensinar como a aprender com os nossos irmãos. Como eu disse aqui antes, cada um tem um dom que Deus deu para você. Isso não é para você, para sua autopromoção. Isso é para você levar adiante. São os talentos, você tem que multiplicar os seus talentos. E o terceiro e último ponto. Quem Deus é? Para alguns
umas uma energia, para outros uma sabedoria, para outros um ser inalcançável. Mas à luz da Bíblia, quem Deus é? O que Jesus nos ensinou sobre Deus? Nós vamos falar agora sobre como Cristo nos ensina a relacionar com Deus. Abre a Bíblia comigo em Mateus 6:6. Mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim. É a frase mais linda desse versículo: Pai nosso que estás nos céus. O terceiro aprendizado que Cristo nos mostra aqui, nos ensina, é que quando você entra no seu quarto, você não está se relacionando com uma energia. Você não está se relacionando com um ser transcendental. Você está se relacionando com um Pai que te ama. E não deixa ninguém roubar essa verdade da sua vida, do seu coração. O nosso Deus não é um Deus distante. O nosso Deus é o nosso Pai. Alguns estudiosos de filosofia dizem que a filosofia faz uma comparação entre a filosofia grega e a filosofia hebraica. E os sábios gregos, os filósofos, vão falar que o homem busca a Deus. Mas a sabedoria hebraica vai falar que Deus, em um determinado período de tempo, veio buscar os homens. Não somos nós que encontramos a Deus, até porque quem estava perdido éramos nós. Então quem está perdido não acha nada. Quem está perdido é encontrado. Então nós somos encontrados por Ele. Nós éramos aquele filho sujo que estava perdido, andando sem rumo. E o Pai estava todo dia na porta ali esperando, querendo abraçar, querendo beijar. Não deixa ninguém roubar isso de você, essas verdades que eu estou falando, porque Cristo entregou a sua vida para manifestar a paternidade de Deus em nós. Em 1 João 3:1, parte A, vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Muita gente não tem um nível de relacionamento com Deus tão profundo. E muita gente pensa que Deus é um ser distante, que é impossível alcançar. Mas eu falo uma coisa nessa noite, que Deus é um Pai que corrige, um Pai que ama, um Pai que provê, um Pai que nunca te abandonou, um Pai que nunca vai nos abandonar. Tem gente que às vezes viveu uma situação de orfandade e não teve o seu pai biológico presente, ou teve até alguns problemas com seu pai, e a gente sabe que são situações que muitas vezes impedem a pessoa de enxergar a Deus como um pai. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, jamais vai soltar as suas mãos. Jamais vai soltar as nossas mãos. A Bíblia diz: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E essa é uma verdade que tem que estar enraizada dentro de nós. E é muito importante a gente saber se relacionar com o mundo. É muito importante a gente saber se relacionar com a igreja. Mas é mais importante a gente saber se relacionar com o Pai. Como você enxerga Deus? Como você vê o Evangelho? O que é o Evangelho? Muitos que se dizem cristãos não sabem o que é o Evangelho. Não sabem. Se perguntar o que é o Evangelho, não sabe. Mas olha, o Evangelho, de uma forma simples, ele é o anúncio de que em Cristo Deus fez algo por nós que nós jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos. Nos salvar e restabelecer o nosso relacionamento. O Evangelho é o grito de Deus
vocês não conseguiriam, então eu fiz por cada um de vocês. Nós temos um pai presente, um pai que não está longe, um pai que habita em nós por meio do Espírito Santo, um pai que todo dia testifica em nosso coração: vocês são meus filhos. E como os discípulos de Cristo, nós não podemos nos relacionar com Deus de outra forma que não filhos. Se coloque em pé. Senhor Deus, que o Senhor venha restabelecer em nós a paternidade. Que nós possamos enxergar o Senhor novamente como Pai perto. Se alguém está distante, se alguém pensa que o Senhor é um ser longe, distante, que o Senhor possa entrar no coração dessa pessoa e mostrar que o Senhor é um Pai presente, um Pai próximo. Que o Senhor continue falando nos nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa encher cada dia mais a nossa vida com a sua presença. E que nós possamos estar dispostos a sermos cada dia mais imitadores de Cristo. Que nós possamos ser cada dia mais discípulos teus. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor.